Dia, Feira. Que bom, a gente já faz bom dia, já fala o nome do programa, já dá bom dia ao pessoal. Pois é, e já fala da sua cidade, Pois é. numa frase só, Numa a gente frase só. abrange tudo, né? É. E tudo bom com a senhora? Tudo certo, dá um bom dia aqui para todos da produção, Miro, Fernando, Bárbara. Que bom estar com vocês mais uma vez. Deputada, a campanha agora é presidencial e também é a sua campanha de reeleição. Como é que tá? Estamos indo bem, né? Até alguns meses atrás eu estava assim preocupada. Sabia que iria apoiar alguém, mas não fazia ideia de quem. Hoje eu já tenho um presidenciável à altura daquilo que eu acredito. Então eu estou bastante entusiasmada. Bom, a senhora deve ter convivido com o Moro, ele na época ministro, e a senhora deputada, a senhora apoiava na época o governo do presidente Bolsonaro, o qual o Moro também serviu, mas com esse distanciamento, esse rompimento de Moro com Bolsonaro, da senhora com Bolsonaro, essa amizade com o Moro se aproximou mais politicamente? Como é que foi esse momento entre o afastamento dos dois? Então, Dilson, eu sempre fui uma admiradora do trabalho do Sérgio Moro. Então, por si só, isso já garantia uma certa aproximação entre nós. Quando ele era ainda ministro, sempre que possível, eu estava lá, o visitando, dialogando. E concentrei muito nas votações no Congresso as pautas que Moro defendia. Então, isso acabou também trazendo uma aproximação entre nós. Com a saída dele, eu tinha também saído do governo fazia pouco tempo e tinha sofrido muito ataques, né? Fake news, calúnias. E vi o Moro também sendo alvo daquilo ali. Isso acaba aproximando, né? A dor também aproxima. E entendi que naquele momento ali, Moro precisava de um apoio moral. Ele precisava entender que existiam pessoas que sabem fazer o determinado juízo de valor e que entendia perfeitamente que ele não era o errado da história. E aí, nos falamos durante todo esse tempo, mas eu confesso que fui surpreendida quando ele chegou e disse, olha, eu vou entrar nesse projeto aí. Eu tomei um grande susto, porque até então, o meu entusiasmo em relação a Moro era uma questão mais de ideias. Eu via nele ideias que qualquer outro político poderia buscar e levantar. Nunca imaginei que o próprio Moro faria isso. Mas eu fico muito contente, acho que o Brasil merece sim várias alternativas para que a gente possa escolher. O ruim é quando a gente não tem ninguém ou quando a gente está numa disputa muito pequena. Eu acho que é uma grande disputa agora. Eu acho que as pessoas em 2022 vai ter uma chance de estar ao lado daquele que realmente acredita, porque você vê que os campos estão divididos. Você vê que a esquerda está dividida, a direita está dividida, o próprio centro está dividido, possibilitando com que cada um se apegue àquilo que mais se identifica. Bom, o Moro no Podemos, a senhora no PSL, e a senhora percebe que, como nós percebemos, que há uma mistura muito grande de ideologia nisso tudo, né? Como é que é essa agora? Por exemplo, o DEM, né, que tem hoje o ACM Neto, que é candidato a governador da Bahia, ou pré-candidato, do qual o seu esposo também integra o staff do governo. Como é que fica essa mistura de ideologias? Dilson, eu acho que são ideologias muito próximas. Eu acho que são braços de uma mesma ideologia. O pessoal costuma dizer que Moro é a filial de Bolsonaro. Ontem mesmo eu ouvi esse termo numa reportagem. O que acontece é que Moro, ele nos renova a esperança de fazer tudo aquilo que Bolsonaro prometeu fazer. Foi eleito prometendo fazer. Eu acredito que o PSL, o DEM e Moro convergem muito. Agora, há questões partidárias, Dilson, que falam mais alto, inclusive, do que as questões ideológicas neste momento. O PSL e o DEM se unem, formam o que é hoje o maior partido do Brasil e estão aí nesse imbróglio de apoia quem, lança candidato próprio, mas são questões partidárias, faz parte do jogo. O meu apoio a Moro é um apoio de CPF e não de CNPJ. Eu não falo pelo partido, eu falo pelo meu mandato, eu falo pela minha pessoa como cidadã brasileira e já estou, na verdade, apoiando, né, essa pré-candidatura de Moro e quero continuar fazendo esse trabalho. Eu acredito que nós não vamos ter muitos obstáculos dentro do partido, porque é um partido que, como você disse,
com vários braços. Eu não diria várias ideologias, mas vários braços. Temos dentro do partido pessoas que apoiam o Bolsonaro. Temos pessoas que não apoiam nem Bolsonaro, nem Moro, nem ninguém, tá aguardando ver o que é que acontece. E todos, até então, são respeitados. A partir do momento que eu entender que eu não sou respeitado ou que a minha opinião não contribui com aquele grupo, aí eu posso até buscar entender outro caminho. Mas até então, eu entendo que mesmo com as diferenças, a gente consegue dialogar. Aqui na Bahia, como é que estão os entendimentos, por exemplo, Moro e o prefeito, ex-prefeito de Salvador? Eu confesso que eu ainda não conversei com o Neto a respeito deste assunto ainda. Vejo algumas declarações na mídia e entendo que ele, enquanto candidato ao governo, está fazendo a parte que cabe a ele. É arriscado ele chegar agora e falar assim, eu apoio cicrano ou fulano, porque ele está numa disputa, ele está muito bem colocado, sem depender de ninguém. Numa questão de eleição mais a nível nacional. Então, eu acredito que ele vai dialogar bastante até ter um entendimento. Eu apostaria hoje que ele iria abrir o palanque na Bahia. Para que forças, né, de todas as leituras políticas viesse e fizesse uso desse palanque dele. Mas aí só ele mesmo que vai poder falar melhor. A minha parte, enquanto correligionária, né, uma futura correligionária dele, quando o União for homologado, está entusiasmando para o apoio ao Moro. Inclusive, eu converso muito com o Luciano Bivar. Diariamente, estou sempre reiterando a importância do União, que é um partido muito grande, que tem um tempo de TV sustentável, poder contribuir com esse projeto Brasil, depositando em Moro as nossas apostas. Bom, vamos na Bahia, o seu partido, né, a senhora deve seguir com o Assemineto, mas aí tem um outro viés, que é o João Roma, que foi secretário de confiança absoluta, não é? do ex-prefeito de Salvador, que mudou de rumo, agora é candidato. A senhora acha que ele traiu realmente a Assemineto ou são circunstâncias da política? Eu vou seguir seu gancho aí. Roma mudou de rumo. Eu acho que é a melhor frase. Cada um é que sabe das suas relações, não é, Dilson? Mas assim, o ACM Neto fez pelo João Roma algo que é difícil você encontrar até um conterrâneo fazendo para você. Eu digo assim, é um homem que veio de outro estado, que recebeu aqui todo o aparato. João Roma foi o candidato de ACM Neto na última eleição, mas uma relação que tomou rumos diferentes. Eu não posso criticar uma pessoa porque ela não se sente mais confortável de caminhar com aquela outra. E não falo isso em relação ao Roma. Posso estar falando isso em relação ao próprio Neto. Eu acredito que a decisão de Roma foi uma decisão muito em confronto com aquilo que Neto acredita. E em determinado momento eles entenderam que aquela relação ali não teria como prosseguir como era antes. Mas eu espero que não tenha sido caso de traição. Eu espero que cada um tenha seguido aquilo que acredita, porque quando a gente faz uma política no que a gente acredita, as coisas tendem a se resolver de forma melhor. Eu realmente não saberia te falar, porque é uma relação que eu acredito que seja muito pessoal também, mas eu vejo essa candidatura de João Roma como uma forçação. Eu não vejo a terceira via na Bahia criar força como eu vejo a nível nacional e acredito muito na vitória de ACM Neto. Eu fiz a pergunta à senhora porque dentro das hostes do grupo de ACM Neto foi considerado uma traição. E eu acho que isso já foi dito até pessoalmente pelo ACM Neto. Para comparar a sua situação com o Bolsonaro, não é? Porque o próprio povo Bolsonaro fica dizendo que a senhora traiu o Bolsonaro. Não é? Então, aí a senhora faz esse adendo das situações, não é? Então, por essa pergunta, leva-se a sua. A questão é que a gente está falando de duas pessoas totalmente diferentes. A ACM Neto é um político de nome, é um político equilibrado, é um político que tem uma personalidade estável. Por outro lado, nós temos Bolsonaro, que prova dia a dia que é um desequilibrado emocionalmente, intelectualmente, politicamente. Então, quando eu entendi que deveria romper com o Bolsonaro, foi porque ele não cumpriu nenhuma das suas promessas. Pelo contrário, no combate à corrupção, ele está colaborando cada vez mais com o sistema que ele dizia combater.
Diferente de ACM Neto, que é um político que vem com aquela linha constante de trabalho, de prestação de serviço. Então, eu tive motivos para me afastar de Bolsonaro. Bolsonaro, ele me representou até 2018. Quando ele foi eleito e começou a fazer tudo diferente, eu não tinha por que mais o apoiar. Eu sou política, eu não sou cúmplice, eu tenho que ser independente. Diferente do João Roma, não existiu nenhum fato que eu separasse do ACM Neto. Apenas que ele queria almejar um lugar de maior ascensão e ele encontrou isso no governo Bolsonaro. Agora, não é por conta disso que eu vou chegar e vou dizer que o Roma traiu. Existem as particularidades deles. No meu caso, eu fui atraída. O Bolsonaro prometeu não sancionar o juiz de garantia e o fez. Prometeu não sancionar o fundão eleitoral, o fez. Prometeu combater o sistema, não combateu. Prometeu acabar com o toma lá da cá e é o governo que mais alimenta o toma lá da cá. Então eu tenho uma gama de motivos para este meu rompimento com o Bolsonaro. Diria mais, diria que eu tenho uma gama de motivos para confrontar o Bolsonaro. Eu não enxergo isso na relação ACM e Roma. Mas eu também não posso ser leviana e dizer, houve traição. Acredito que cada um quis seguir seu rumo, tanto é que você não vê os dois trocando farpas, né? Você vê o entorno deles trocando farpas. Mas eles ali, cada um com seu projeto, segue. E eu desacredito muito nessa campanha, nessa pré-candidatura de Roma. Eu acredito que ele está sendo usado por Bolsonaro para, vamos dizer assim, criar obstáculos em relação a ACM Neto, mostrando que a forma de fazer política de ACM Neto não foi muito absorvida por Roma. Neto tem uma personalidade muito tranquila, uma personalidade de fazer política como a política é. Não estou falando daquela política sistemática, estou falando da política do diálogo, da racionalidade. Então, Roma decidiu caminhar um caminho que eu considero o pior caminho hoje na política brasileira, que é ao lado desse presidente aí traidor. Traidor é ele. Eu não vi nenhuma traição de Neto para com Roma. Então, são situações, são semelhantes, né? Porque são duas figuras que eram próximas e se separam, mas dentro de suas circunstâncias são bem discrepantes. Deputada, ontem João Dória foi escolhido como candidato do PSDB, né? Do partido dele, depois de uma disputa muito grande, ele ganhou a preferência dos tucanos. E ele já falou até de uma reunião com o Moro. O que é que dá uma reunião de dois candidatos, um que se diz terceira via, não sei quem é terceira, quem é segunda, quem é quarta, não sei. Mas como é que sabe essa reunião? Qual o objetivo? Se eles querem candidato, já quer se unir com o Moro, é para fazer o quê? Uma dobradinha? Olha, os dois, né? Os três, porque a gente tem ainda a Simone Tebet aí. Temos também o Mandetta, 4. Buscam, né, solidificar as suas pré-candidaturas. O Dória, num evento que teve em São Paulo com o Moro, há mais ou menos uns 15, 20 dias atrás, ele chegou a declarar que se Moro tivesse na frente nas pesquisas, ele iria apoiá-lo. Mas depois de vencer as prévias, a gente já não sabe mais, né, qual será a opinião. Eu gostaria muito que eles se unissem. Eu acho que as ideias se integram muito. Eu acredito que devemos respeitar as pesquisas. Eu vejo que Dória, ele não tem mais... Ele foi muito desgastado por essa condição aí de briga com Bolsonaro, apesar de ter, né, influenciado de todas as formas a vacina, ter feito um bom trabalho nesse quesito, mas eu acredito que ele deveria apoiar Moro. Assim como eu acho também que Simone Tebet deveria apoiar Moro, assim como eu acho que União Brasil deveria apoiar Moro. Eu acho que se essas pessoas realmente estão preocupadas com o futuro do Brasil, não querem que o Brasil continue nas mãos de Bolsonaro e também não querem a volta do PT, devem então todos se unir em torno de uma candidatura, e hoje a candidatura mais viável, as pesquisas falam isso, é a de Sérgio Moro. Então haveria, por exemplo, uma dobradinha, Moro presidente, Dória vice? Eu não sei se necessariamente uma dobradinha, até porque eu sei que Moro busca tempo de TV, porque ele sabe que o PT vai ter um tempo de TV muito bom. O Bolsonaro tem a máquina federal para trabalhar em seu favor, então Moro também precisa dessas ferramentas, né? Aquela velha história, como é que você vai combater metralhadoras de estilingue? Você precisa estar minimamente também, né? Com uma defesa razoável. Eu não sei se seria o caso de ser vice, mas uma composição ela pode se dar de diversos âmbitos. Eu acredito que Dória é um homem preparado, é um gestor, é qualificado, daria sim um bom vice, mas todas essas atenuantes devem ser analisadas antes desse fechamento. A gente também pode pensar por aquele lado. E se fosse uma mulher vice, será que seria uma chapa, né, mais agregadora?
E se fosse o nordestino? Então, a gente tem que avaliar todas essas situações, buscar entender essa resposta do que a população quer através das pesquisas para poder formar essa chapa. Como peças, né? Eu me coloco também como uma peça, eu quero contribuir. Então, eu acho que a gente tem que fazer aquele projeto que seja o projeto mais viável para uma vitória. E não aquele projeto, eu quero saber onde eu vou me colocar. Não. Onde me colocarem, podendo ajudar e contribuir naquele projeto, eu acho que vai ser legal. Eu acho que tem que ser por essa linha o seu partido é um dos que mais tem tempo de televisão e tem dinheiro, né? Verba eleitoral. E seu partido, acho que, salvo me engano, é o que tem mais, né? É o segundo, né? O PT segundo, tem né? mais. Pois é. Aí a senhora fala, uma vice-mulher, por acaso, algo levaria a Daiane Pimentel? Não, de forma alguma. Nós temos quadros no PSL. De repente, se o PSL aceita participar desse projeto, a gente poderia filiar uma mulher, né, com uma expressão política, vamos dizer assim, nacionalmente mais conhecida. De forma alguma, Dilson, eu quero contribuir, eu quero buscar a minha reeleição e eu quero contribuir da minha humilde forma. Se tem uma coisa que eu sei é enxergar quadrados. Eu sei qual é o meu quadrado, eu sei qual é o meu limite, eu sei qual é o meu alcance. Eu gostaria que esses outros presidenciáveis também medissem dessa forma os seus quadrantes. E dessa forma eu acredito que a gente consegue construir um projeto. Difícil é quando você quer ser mais do que o que você é, ou quando você não se reconhece do tamanho que você tem. E não menosprezando a minha capacidade de forma alguma, mas eu acho que nós podemos compor com outros nomes e eu vou buscar a minha reeleição. Deputada, na eleição que a senhora, onde a senhora chegou deputada, a senhora teve como a sua grande alavanca o próprio presidente Bolsonaro. E a senhora não negou isso na época, e que a sua eleição a senhora deveu a ele, a senhora falou aí onde a senhora está. A sua eleição agora, a senhora não deverá mais a ele, obviamente. Se puder, ele vai lhe atrapalhar. Mas como é que está essa campanha agora para a senhora reformular toda aquela estrutura que a senhora manteve, a estrutura partidária, obviamente, mas a estrutura econômica, financeira? Porque uma eleição como a da senhora não precisou, meu modo de ver, não gastar dinheiro, não é? Ela fez uma eleição praticamente sem gastar dinheiro. A senhora mesmo disse aqui. Mas agora é diferente. O seu partido tem dinheiro, mas a senhora tem que calçar a sandália de lampião para andar no sertão baiano. Então, Gilson, o Bolsonaro, a quem eu devo a minha eleição, é o Bolsonaro de até 2018. Esse Bolsonaro não existe mais. E muitas pessoas apoiaram o Bolsonaro Brasil afora e não alcançaram vitória. O Bolsonaro, quando me convidou para apoiá-lo, ele viu em mim várias características que precisava naquele momento. Eu sou uma mulher nordestina, professora, mãe de família, cristã, e ia para contradizer vários rótulos que ele recebia, que na época eu desacreditava, e hoje eu vejo que são rótulos reais. Enfim, 2022, professora Daiane vai ser eleita com o trabalho dela, por se manter coerente na defesa daquilo que sempre acreditou. Eu entrei na política para buscar um Estado mais equilibrado, mais justo e mais humano para as pessoas. Eu continuo neste projeto. Bolsonaro não é equilibrado, não é justo e não é humano. Então, nada mais coerente de que ele não seja o meu projeto. Eu vou buscar isso numa outra pessoa. Se de repente essa outra pessoa também não corresponder às minhas expectativas, que são expectativas coletivas, eu estarei buscando uma outra alternativa. Brasil não tem boas referências, então é por isso que a gente vive nessa busca constante. E a mudança não vai se dar de forma gigantesca, de uma hora para outra, mas a passos lentos, infelizmente é assim. Vou buscar fazer a reeleição da forma como ela deve ser, vou equilibrar os pratos. Estou num partido grande, estou concorrendo com pessoas que estão distribuindo emendas aí pela Bahia, torta e à direito. Nunca se viu tanta emenda extra-orçamentária como agora. E aquela questão, se precisar brigar de 38 contra as metralhadoras, eu vou. As sandálias, né? Como foi que você falou, Gilson? Sandália de lampião. A sandália de lampião, aí a gente vai ter que fazer umas amarras bem fortes para não sair do pé. Mas também seria hipocrisia minha dizer que agora, depois de eleita, com o mandato na mão, eu não vou buscar concorrer de igual para igual. Vou buscar concorrer de igual para igual, se não for através de uma questão financeira mais sólida, será através dos meus discursos e da minha atuação. Deputada, a senhora aliando-se e aliada de Assemineto, que é aliado de Colbert,
Como é que fica aí? A senhora, na eleição passada, a senhora andou aí dando umas indiretas pro prefeito de Feira. Já fez as pazes ou continua ainda aquela situação ainda de beligerância, entre aspas? Então, Gilson, nós numa campanha, é óbvio que estaremos num clima beligerante. Eu acredito que na época, né, eu já falei isso, o Colbert, ele não me deu assim o respeito que eu achava que eu merecia, por ser mulher, por ser uma candidata da ficha limpa, por contribuir com a cidade. Eu me achei menosprezada e estou no meu direito. Eu sou uma aliada de ACM Neto, mas eu não sou subjugada a ele. Ele não é a pessoa que vai dizer como eu devo me portar. Ele é uma referência na Bahia, eu estou junto com ele, eu quero que ele vença essas eleições, mas o meu mandato é independente. Então, terão momentos em que ele vai apoiar um certo candidato e eu não. O próprio prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, apoiou o candidato do PT em Tanquinho. Eu não apoiei o PT, como as pessoas dizem. Eu estava neutra assim como eu entrei no primeiro turno. Eu torcia para que eu vencesse, eu não venci, fiquei neutra. Ah, mas a senhora saiu na propaganda do PT. O PT pegou uma imagem minha, isso você pode perguntar ao próprio Zé Neto, que era pública e notória, onde eu dizia na época, eu não voto em Colbert Martins, e de fato não votei em Colbert Martins. Eu não podia processar o PT por usar uma imagem minha que é pública e notória. Eu dei várias entrevistas falando isso. Foi uma estratégia esperta de marketing do PT, assim como também o Colbert Martins usou de estratégia e marketing em cima do pai de Zé Neto, que depois foi desmentido. Então, essas coisas acontecem. Eu gostaria de uma gestão nova para a Feira de Santana naquele momento. Eu achava que Feira de Santana deveria respirar esses ares. E eu continuo acreditando. Mas isso não vai fazer com que eu não tenha uma relação institucional com o prefeito. Eu sou a deputada que nessa legislatura mais trouxe recursos para a Feira de Santana. Nós estamos falando aqui, Dilson, de 15 milhões de reais. Não existe nenhum outro deputado que tenha investido isso na cidade. Educação, só na saúde foram 9,5 milhões. 3 milhões e meio de infraestrutura. A primeira escola cívico-militar, que inclusive foi homenageada pelo MEC essa semana, foi a professora Daine Pimentel que trouxe. Então, meu mandato ele é muito colaborativo com a prefeitura. Eu não entendi porque naquele momento criou-se aquele clima. Eu saí candidata porque eu queria contar a minha história, queria falar quem era a professora, queria contar isso que eu tinha feito pela cidade. De repente estava ali na disputa, iniciando a minha trajetória política e pensava, sim, em até poder apoiar o Colbert no segundo turno. Mas devido às direções que tomou a campanha, ficou inviável, porque eu não posso estar alisando aquele que quer me bater. Né? Eu também sei bater, também sei alisar, e naquele momento a reação foi justamente de não alisar, porque eu não estava sendo acarinhada naquele momento. Bom, mas agora, como diz o seguinte, treino é treino, jogo é jogo, agora é outro jogo, não é? A senhora candidata à reeleição, Moro, candidato à presidência da República, que a senhora apoia. Evidentemente que possivelmente Moro não vai deixar de vir no colégio eleitoral como de Feira de Santana para bater cara a cara com o povo de Feira de Santana nos seus projetos, mandei. E evidentemente que o prefeito Colbert Filho possivelmente esteja inserido. E quem sabe se a senhora não consegue o voto dele, né? Seria muito bom. Ele continuaria encontrando em mim uma apoiadora de Feira de Santana. Porque eu não quero ser apoiadora de personalidades, eu quero ser apoiadora de ideias, de instituições, de cidades. Eu sou de Moro porque eu quero ajudar o Brasil, é o projeto de país. Se Moro não corresponder, como eu disse, a gente busca outro. Não trouxe Bolsonaro em Feira de Santana na época, com o advento da facada, ficou impossível, mas vou trazer Sérgio Moro à Feira de Santana para dialogar com vocês, a classe da imprensa, os empresários, o povão, os feirenses em geral, porque é preciso que a pessoa olhe no olho e entenda o que é que o outro pensa. Você pode não concordar com aquela verdade, mas não custa você ouvir, não é verdade? E eu vou trazer Moro aqui em Feira de Santana para que os nossos feirenses... E eu fico feliz, sabe por quê? Porque Feira de Santana sempre saindo como protagonistas das situações. Em 2018, tinha lá a professora Daine Pimentel, que segurou na mão de Bolsonaro quando ninguém acreditava. Elegemos, tínhamos em mente um projeto de país que infelizmente não foi para frente, mas o que vale é a intenção. E agora, novamente, Feira de Santana sai aí, né, segurando a mão dessa terceira via, que é a terceira via mais viável. E para mim isso é uma felicidade, como eu gosto de representar a minha terra, sendo pioneira dessas ações políticas nacionais. Deputada, a gente lamenta muito que Feira esteja com pouca representação política. Nós só temos 2 deputados federais, só temos 3 estaduais, assim mesmo
2 suplentes, né? Salvo o menor engano, me corrijam aí. O que a gente torce é que a senhora se reeleja, que o deputado Zé Neto também se reeleja, e que outros nomes se elejam. Feira já teve 5 deputados estaduais no passado, federais, 4 ou 5 federais. Hoje limita-se a 2, quer dizer, nós temos uma involução de representação. Se tivesse mais representação pelo Santana, por exemplo, nós temos um aeroporto aí, falta representação política para esse aeroporto funcionar. Né? Uma vez foi dada, por exemplo, a duplicação do anel de contorno, porque se arrasta falta de representação, de força política da cidade. Né? Tivesse mais 2, 3 deputados brigando por isso, mas não. Então a gente fica na expectativa de que a gente segurar o que tem, né? E não perder o que já tem. É verdade, Gilson. Agora, para complementar a tua fala, o aeroporto é uma questão do governo do estado, que não resolve, mas tem ANAC, você sabe quando o governo federal quer, né? Por exemplo, teve um período aí que se esperava uma autorização da ANAC. Eu mesma fui conversar com o ministro de Turismo na época, o Marcelo Álvaro, solicitando voos a mais aqui em Feira de Santana, e recebi porta na cara. E a questão do anel de contorno também passa pelo governo federal. Nós fazemos a nossa parte. Agora, as pessoas acham assim, virou deputado, pode tudo. Não pode. A gente vai brigar. Onde é que eu vou arrumar mais de 90 milhões de reais só para poder arrumar um trecho do anel de contorno em Feira de Santana? Lógico que se a gente tivesse mais deputados, nós estaríamos brigando. Mas, bem da verdade, Gilson, eu não posso ser leviana aqui neste momento. Eu tenho que dizer... Professora Daine Pimentel como deputada, deputado Zé Neto, o próprio deputado João Roma, Lídice, né? São 4 deputados que estão aqui na minha mente que eu sei que buscavam muito por esse anel de contorno. Foi a minha primeira ação, na minha primeira semana de mandato, foi bater na porta em busca disso. Falei pessoalmente com o Bolsonaro. Só que quando o governo federal não quer, as coisas não saem do papel. Então, assim, neste quesito, né, mais um quesito aí, o governo federal tem sim grande culpabilidade. Assim como o governo do PT teve, porque também prometeu, Lula prometeu, Dilma prometeu, não cumpriram. Bolsonaro também disse que iria fazer, o próprio ministro dele, Tarcísio Freitas, comigo em vídeo, se comprometeu e estamos aqui aguardando. Essa era trazer Moro para prometer também. Eu não vou dizer que ele vai prometer, porque aí depois a cobrança vem para mim, como vem hoje já com o Bolsonaro. Eu não prometi, eu falei que eu iria conversar com o Bolsonaro, as pessoas já me cobram, mas eu vou dizer para ele que é uma situação que necessita. Quando o governo não se concentra em roubar, sobra mais recursos para fazer aquilo que se deve. Isso é verdade. Deputada, foi muito bom falar com a senhora e desejamos muito sucesso. Mas seu esposo também, hoje secretário também do grupo, né? Ficou com o neném em casa hoje, tomando conta para a mãe poder vir trabalhar. Hoje ele é o babá. Até daqui a pouquinho, a pouco, aí o segundo turno já passa para outro. Mas esse corre-corre, Feira Salvador, né? Exatamente, mas estamos aí na luta, gostamos de trabalhar, gostamos de trazer serviço à população. Gilson, muito obrigada pela sua simpatia. Mas ele sai candidato a algum cargo eletivo? Não, tá nos bastidores, está me ajudando bastante, está como secretário de gabinete de Bruno Reis na capital, né? Tá auxiliando aí nesse processo político, nos bastidores. Eu acho que a ideia é essa, até para me ajudar. Nessa campanha de 2020 foi muito complicado também por conta disso. Eu candidato aqui, ele candidato lá, eu fiquei sem o apoio dele e ele ficou sem meu apoio, né? Aquele apoio substancial, da presença, de estar indo para cima, de estar vendo os detalhes, arrumando. Mas, enfim, agora nós estamos nesse projeto que é a eleição de Moro, a minha reeleição, a eleição de ACM Neto para governador. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um grande beijo a você, que é sempre muito simpático, toda a sua equipe, que eu adoro, sou suspeita a falar, mas é sempre bom, né, falar que vocês são muito bons no que fazem, trazem reflexão à sociedade. E esses microfones aqui que são abertos a todos, isso é muito democrático. Com certeza, viu? Nós desejamos sucesso e apareça sempre. Um bom dia, minha Feira de Santana. Pois nós conversamos com a deputada federal Daiane Pimentel, PSL.